Olá pessoal, eu Imhotep. Sejam muito bem-vindos em paz. Eu sou o Pablo Misraj e este é o canal da SEQET, a Sociedade Quemética de Estudos. O tema de hoje é sobre quemetismo. Então, você sabe o que é quemetismo? Já ouviu falar em quemetismo? O vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre esse conceito, essa terminologia, a sua história e também como veio parar aqui nos nossos estudos. O quemetismo está na boca de muitas pessoas, no meio esotérico e também até nos estudos da própria egiptologia. Ele vem crescendo ao longo dos anos em função da crescente quantidade de pessoas que vêm se interessando tanto pela prática quanto pela teoria. Bem, na verdade, a SEQET possui uma definição, não possui, desculpa, uma definição fechada sobre o que é ou o que não é quemetismo, nem o que seria certo ou errado. Recentemente, através da nossa contribuição no projeto Quemetismo Brasil, fizemos uma síntese básica dos fundamentos e princípios que podem ser considerados como, digamos assim, elementos comuns, denominadores comuns, para ajudar a definir basicamente o que seria quemetismo. Mas não é uma verdade. Não existe uma verdade fechada sobre isso. Lembrando que a gente vai ter um link, né, para o acesso ao grupo do Quemetismo Brasil, que vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo, ok? Bom, para isso, a nossa discussão de hoje se centra nas origens do que se convencionou chamar de quemetismo, que é de onde nós começamos, né, com as fontes que já estão registradas. Bom, definido isso, hoje em dia a gente tem o que se autodenominou como quemetismo ortodoxo. O quemetismo ortodoxo faz parte de um variado conjunto de religiões reconstrucionistas que reivindicam para si os aspectos religiosos, os seus conceitos filosóficos e práticas de determinadas culturas ou povo. Mais especificamente, o quemetismo foi criado lá no final dos anos 80 por Tamara Silda, também chamada de Senhora Silda. Ela teria incorporado algumas práticas antigas, religiosas, egípcias, e a partir disso ela chamou esse reavivamento de fé reconstrucionista. Sobre a origem desse chamado da Senhora Ciuda, a gente pode em outro vídeo fazer um relato breve, né, que envolve a saída de uma religião conhecida neopagã, né, como a Wicca, por exemplo. O que a gente sabe a respeito desse processo é que hoje existe apenas um único templo pertencente ao quemetismo, que é o Tower House, fica em Illinois, Estados Unidos, e que deu origem depois ao House of Nature. Mas para entender melhor essa forma de instituição, é preciso entender antes o desenvolvimento na década de 70 nos Estados Unidos do surgimento de alguns conceitos, como esse caso do próprio neopaganismo. Se a gente for falar de origens, o termo reconstrucionismo significa a abordagem mais interna do paganismo. Essa ideia de trazer o antigo para o hoje teria surgido um pouco antes, até 10 anos atrás, no final da década de 60, e que ganhou força somente a partir dos anos 90. O termo reconstrucionismo foi criado, na verdade, por Isaac Bonewitz e por Margaret Adler. Adler chegou a acrescentar a palavra pagão ao reconstrucionismo, criando um derivado dele. O objetivo era de se referir aos pesquisadores acadêmicos que tinham trabalhado e estudado as mitologias antigas e os folclores de vários povos. E a ideia era de reviver ou reconstruir antigas práticas pré-cristãs. Outro objetivo principal do reconstrucionismo era o restabelecimento das religiões politeístas no nosso mundo moderno. Na verdade, esse movimento não se considera neopagão como outros movimentos atuais, tal como a Wicca, por exemplo, que ela acaba incorporando vários elementos mágico-ritualísticos de diferentes culturas. Mas aí acontecem algumas coisas. O fato do reconstrucionismo buscar elementos, mesmo que seja com uma intenção clara de não misturar elementos de diferentes culturas, ele representa às vezes, e vem representando na verdade, um tipo de reencenação anacrônica. E é aqui onde a gente costuma situar a nossa análise sobre o reconstrucionismo. É no intuito de recriar mesmo os elementos, os aspectos das antigas tradições, essa ideia de continuidade, no sentido de refundar uma determinada tradição antiga no contexto atual, num lugar e num tempo totalmente diferente daquela, e ainda mais em refazer práticas rituais sem o contexto cultural presente, é um pouco complicado.
para não falar de eliminação total da subjetividade, da cosmovisão local e historicamente construída, né, dos saberes acumulados. Por tudo isso, um complexo sistema de experiências coletivas. E tudo isso requer, se não, né, um enorme esforço de imersão consciente. Eu diria, na verdade, mais do que isso, atemporal. Pensando dessa forma e sendo bem realista disso, então, no mínimo, se a gente conseguisse trazer o velho para os nossos dias, simples assim, né, como num passe de mágica, criando sistemas ritualísticos, empatizando estéticas, performances, etc., seria bem mais fácil, não é? E já teria suprido muitos meninos de atos nessa fragmentada descontinuidade, essa descontinuidade que foi herdada só por uma inspiração. A ideia é que, mesmo que fisicamente seja praticamente impossível retornar à mesma idêntica vida cultural de qualquer passado humano, ainda mais que a gente vive num mundo totalmente diferente da de uma cultura tradicional, né, divorciada desse perspectivismo, da visão ocidental, o que acontece? Tipo, a gente pode, em última instância, até apreciar os reflexos da subjetividade e alguns aspectos do simbolismo metafísico, que eles estão presentes em algum imaginário coletivo, como diria o Jung, né? Mas essa ideia de recriar um tal mundo desses, de simbolismo puro, ou que seja ortodoxo, a partir do nosso único e monolítico ponto de vista, é enterrar, no nosso ponto de vista, totalmente o que ainda resta de simbologia e herança sagrada. Se o reconstrucionismo for como um tipo de método mental de análise, podemos citar, como alguns pagãos modernos e tradições nórdicas se propõem a fazer, então, quem sabe, esse caminho esteja realmente num lugar seguro, ok? Esse é um assunto bem complexo, não é fechado e que exige de nós mais compreensão do que ação. Ele praticamente serve para tudo, na verdade, para qualquer debate sobre reconstrucionismo e até mesmo quando a gente fala em tradição, né? O conceito de tradição. Como eu já disse, não se trata de uma visão institucional, ela é pessoal. E por isso eu te convido para essa reflexão, ok? Nos próximos vídeos vamos prosseguir com o tema do quemetismo e ver outros aspectos dele, talvez mais filosóficos e de raiz. Tentar entender como é o modo animista de perceber o mundo, a si mesmo e o todo, a natureza ao redor, totalmente diferente do nosso olhar moderno. Bom, ficamos por aqui, nos veremos na semana que vem. Se liga nos vídeos anteriores, siga a gente curtindo, comentando e se inscrevendo. Um grande abraço e Emhotep.